A marca precisa ser sexy. Isso pra mim é um bom processo de um mercadeiro que deve existir. O marketing é sobre isso. Não precisa nem ser gato, né? Como é que começou? Exato. As pessoas querendo comprar água X. Tu promete A, entregue A, né? O que é uma baboseira, né? Hoje o meio mudou totalmente. Aquilo já é antigo. Venda cura tudo. Isso é muito bonito ser falado num podcast. Tudo que é novo gera medo. O problema é você. É. Em outro canal. Eu vejo isso há anos. Menos conversinha, mais conversinha. Matemática de primeiro ano. Me chama de velho 2 vezes. Olá, mais um grande episódio aí do podcast do ATDQN e hoje estou aqui com o meu amigo Sidney Ramada. E aí, Ramada? É isso aí, cara. Começando mais um episódio do Antes Tarde do Que Nunca. Hoje a gente vai falar de marketing e Revenue Ops. Isso. Bonita essa palavra, né? E para participar desse debate aí potente, nós temos dois feras agora, integrantes aí do nosso grupo, né? Vamos conhecer aí um pouco hoje da história do Ricardo e do Marcelo. Sejam bem-vindos aí. Tem que falar o nome certo. Ricardo o quê? Haidorn. Haidorn. Acertei. E Marcelo Trevisani. Trevisani. Isso aí. Dois feras, bem-vindos Valeu. ao ATDQN. Valeu, Marcelão. Tu que é o grande convidado, por favor, se apresentar primeiro aí. Né? Legal. Bom, baita prazer estar aqui nessa mesa. Obrigado pelo convite. Bom, eu tenho 20 anos de mercado. Um pouquinho mais, na verdade, 23, mas eu vou falar 20 anos porque a gente começa a ficar velho, né? 20 e alguns. 20 e alguns. Eu gosto de me apresentar e falar que eu já vendi peru, apartamento, Chester, cloud computing, inteligência artificial, tudo pelo meu digital. Que E massa. realmente é verdade, eu comecei na internet quando só tinha 3 milhões de pessoas conectadas. Então foi um baita aprendizado, já passei por vários ciclos. E se a gente for pensar, na internet tem só 55 anos. Jovenzinhas. Jovem senhora. E agora a gente está nesse super ciclo tecnológico de revolução que está acontecendo e tendo que se reinventar sempre. Então, estou sempre aprendendo. Eu falo que não existe ex-aluno, Isso né? A aí. gente tem que estar estudando sempre para poder trazer o máximo de performance lá na ponta. É um pouquinho, já passei por várias indústrias, várias empresas aí bem conceituadas. E hoje está na... Hoje eu não estou em nenhum lugar. Hoje ele, Eu hoje tô ele, aqui. hoje ele está na aqui. Venture Hero. Ah, Just here. É isso. Exatamente. Foi a pergunta estratégica, só para ele deixa. Hoje eu estou com isso aí. vocês, mas em alguns conselhos também, e é isso. Tem um baita aprendizado aqui para entregar e ajudar as empresas a crescer. Cara de peso pro grupo agora, né, Robson? Sem dúvida, sem dúvida. Imagina um CMO aí com muitas experiências, né? Eu digo que é a prática, os anos de prática, né? De colocar em ação aí muitas estratégias e sem dúvida isso é algo muito valioso aí para o dia a dia dos empresários até que nós, né, dialogamos, atendemos nossos clientes e o tema marketing é algo que sempre está latente à mesa. Então é isso aí. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado. E o Ricardo, agora sim, né? Esse já era esperado aqui para essa mesa. Já teve namorando. uma edição dele. Já teve, uma é verdade, edição, já teve. É Representava verdade. outros carnavais. Isso. Legal. Oh, mas se apresenta aí de novo. Bem, eu sou o Ricardo, eu empreendo há mais de 20 anos também. Comecei novo, não sou tão velho, mas Obrigado pelo peguei os primórdios da internet, comecei a fazer site lá em 96, 97, por incrível que pareça. Já passei por várias etapas aí desse digital, já tive agência, caí pro mundo de software, conheci o SaaS logo cedo, no começo dos anos 2000 ali, tive alguns SaaS aí. Fundei a Seeker, fundei a High Platform, continuo como sócio da High, saí agora da operação e estamos aí nesse projeto novo aí, tentando impactar. Tenho muita experiência, trabalhei anos com questão de máquinas de venda, construção de marketing performance, que é um dos temas polêmicos aí que existe entre institucional e performance. Estou aqui agora para contribuir aí com todo mundo aí. Não, se você é de Blumenau, você sempre fizer a pergunta, eu quero falar com alguém que entende máquina de venda. Eu sempre escutei Ricardo, cara. Que bom. Eu sempre escutei, fala com o Ricardo da Rai. Eu nem conheci o Ricardo, mas
Então, fala isso pro aí. Ricardo da Rai. Tem uma história, uma das primeiras empresas que eu fundei, que foi a Seeker, no começo, foi 2008, 2009, foi onde eu conheci o Marcelo. O Marcelo trabalhava na Tecnisa, sob a diretoria do Romeu Buzarel. Eu lembro que um dos primeiros clientes que nós fechamos foi a Tecnisa, e o Marcelo que nos ajudou muito no começo, eu sempre gosto de falar isso. Marcelo, Romeu, todo o pessoal da Tecnisa, ajudando a construir o produto também. Eu lembro que ainda uma grande marca, né? E o digital naquela época era uma forma... Ele estava se construindo ainda no mercado, lembra? Isso era uma coisa muito nova, né? Eu brinco que quando tu falava em arroba, ninguém sabia que era arroba de Twitter. É verdade, cara, por incrível que pareça. Sim. Era um negócio incrível, unidade assim, de sabe? medida de boi, né? Exatamente. Era um negócio nerd falar em arroba. Era bonito ter Era o um negócio- www num cartão de visita. total. Naquela época. Verdade. Então o Marcelo foi um cara que me ajudou bastante aí também. E é sempre bom, né, ter um cliente smart, né? Um cliente, como nós temos investidores que ajudam, e não é só dinheiro, não é só investimento, eu digo que ter um cliente que nos ajuda a desenvolver o produto e trazer insights para qualificar, porque os primeiros clientes, eles fazem muito parte dessa jornada da construção, né? Eu até brinco assim que eu tive muitas cobaias importantes para validar os produtos, as tecnologias, mas isso, sem dúvida, enriquece muito e traz também muita experiência para o empreendedor ter contato com grandes negócios, com grandes empresários que conseguem compartilhar aí experiências, né? Isso é muito valioso. Mas o papo hoje aqui vai ser quente, né? E nós temos aí temas do marketing, temas de vendas, e eu quero começar aqui falando um pouco do marketing que vende. Assim, nos nossos clientes, no dia a dia, nós falamos muito sobre essa distinção, né, da publicidade, né, da propaganda, dos criativos e do marketing que, de fato, ele está conectado, ele pertence até a área de negócio, né? Um marketing que está totalmente conectado na venda. E agora eu queria ouvir um pouco aqui, né, Ramada, desses dois especialistas, um pouco dessa visão, assim, e como que vocês enxergam hoje esse panorama. Boa. Quer começar? Deixa eu começar então, já que é uma discussão não fácil, mas vamos lá. Na minha visão, a matéria-prima da venda, ela não é pessoa, ela é lead. É matéria-prima, né? Tu pode não ter uma área de venda, mas se alguém ligar para a área do financeiro e quiser comprar, vai comprar. Perfeito. Independente se tem uma área de venda ou não, Tem vai alguém acontecer. querendo comprar, Porque lead. a matéria-prima, ela borbulhou de alguma maneira, aconteceu e é isso que vai acontecer, tá bom? O equilíbrio entre institucional e performance é um equilíbrio que deve existir, precisa existir, tá bom? Mas no final, a gente estava conversando antes aqui várias vezes, né? Se o gato, ele não conseguir captar o rato, independente da cor dele, no final tu não paga conta. Essa é boa, né? E na minha opinião, e isso quando eu falo, não estou falando, por exemplo, o seguinte, então tu tem que matar o institucional e viver só com performance na captação de leads. Não, é claro que não, né? Não dá para ser tão radical, né? O equilíbrio na vida, ele é importante em tudo, né? Mas na minha opinião, o institucional, ele deve abrir portas para que a captação de leads seja mais orgânica. Tem métricas assim, medir brand, Claro. tem métricas de medir, entendeu? Tu tens a parte, tipo, orgânica de captação de lead, até porque, quer queira, quer não, ele acaba reduzindo o CAC, porque hoje eu acho que o investimento em mídia infelizmente, é um mercado muito concorrido, por lead, pela matéria-prima de venda, e se tu não conseguir ter uma boa ação ou uma boa estratégia institucional, tu acaba pagando muito caro pela matéria-prima de venda, cara, e é um custo que aumenta a CAC, né? Tu fica dependente a ferramentas terceiras, né? Então, acho que o institucional, ele é importante, os dois são importantes, mas desde que ele acabe facilitando ou abrindo portas para que o orgânico também facilite na geração de lead, porque no final, se não gera lead, infelizmente não gera venda, né? Mas é uma discussão muito boa. Legal. Um bom ponto aí Bom que começo. Vai lá, Marcelo, e você? Marketing é vendas. Na verdade, pela disciplina como um todo, né? Olhando os 4 P's e lembrando um pouco do Philip Kotler, que é o papa do marketing, preço, praça, produto e promoção, é sobre entender o seu público e fazer com que o esforço de venda seja o mínimo possível. O trabalho do marketing é exatamente isso, é não precisar do time de venda. O time de venda tem que chegar lá para vender e falar, não, já conheço o teu produto, eu quero o teu produto e acabou. Né? Então, o marketing é sobre isso, é sobre vender. E aí, o grande ponto, quando a gente olha a performance, quando a gente olha a questão institucional, né, que o Rick estava falando aqui, é sobre long term e short term. Essa é a grande briga. O grande problema é o seguinte, claro que você precisa vender, você tem que matar o rato no final da
das contas, do Independente da tri, cor do gato, da né? semana. Não precisa nem ser gato, né? Como ele começou. Exato. O objetivo é matar o gato. Se é barato matar o gato, tá valendo. Mas o grande ponto é o seguinte, você vai ter as suas metas, às vezes, diárias. Eu tinha metas diárias, já tive várias vezes metas diárias de venda, né? De geração de lead qualificado, geração, né, do MQL para o SQL, né, de marketing para vendas, para sales. E você precisa ter essa performance diária, metrificada, com performance, entre outras questões. Mas o marketing vai além também só da performance e da geração de vendas. O marketing tem que criar essa aura, essa causa, esse propósito, para as pessoas quererem comprar água X. Se identificarem, né? Exato. Qual que é a diferença da Perrier para Minalba? Qual que é a diferença? A marca que tem. Você vai pagar. Quem compra uma caneta Montblanc não está comprando uma caneta Montblanc para escrever, concorda? É exatamente sobre isso. Então você traz outros valores para aquela marca, cria uma causa, tem um propósito maior e com isso você consegue uma margem maior, né? Agora o marketing tem que ser pensado para trazer o quê? Um negócio sustentável, fazer com que esse negócio seja sustentável. E aí você tem técnicas, tanto para venda curto, médio e longo prazo, mas para você aumentar o teu ticket de venda no final, né? As pessoas precisam desejar aquele produto, aquele serviço, né? Criar uma aura em cima daquilo. Eu sempre falo pro meu time, essa marca precisa ser sexy. E, poxa, quando você, entre aspas, é sexy, todo mundo vai querer falar com você. Tem uma questão da promessa de marca na parte institucional, que daí eu acho que é uma falha muito grande também de muitas empresas, né? A tua promessa tem que estar alinhada com a tua entrega, né? Exato. Esse alinhamento é... Ah, sim. Porque... Walk the talk. Porque eu acho que é muito fácil tu criar uma promessa, tá bom? Gastar um dinheiro em mídia fabuloso. Só que se o teu produto ou serviço ele não for uma consequência dessa causa, dessa promessa, e ele não for equivalente à promessa, eu acho que tu tens um impacto institucional muito grande. Então, assim, se tu promete A, entregue A, né? Se promete B, entregue B. E o que eu vejo também em muitas ações institucionais são justamente o contrário, né? Tu tens uma promessa de marca, tu cria uma vantagem, tu tens um bom planejamento no papel, mas o produto, ele gera o valor suficiente e isso faz com que a geração de lead futura também caia, né? Exato. Porque gera um buzz negativo, né? Pô, a gente tá no digital, né, cara? Sim. Porra, cara. Bom, mas, assim, olhando várias empresas que eu já passei e por clientes, por conversas com empresários, assim, a gente vê, fora do mundo da tecnologia, o marketing muito mais ligado ao institucional e muito menos, não zero, porque alguma coisa traz, né? Mas muito menos ligado a vendas, né? Isso é assim mesmo ou uma impressão minha errada? Eu vou dar minha tese com isso, tá? A performance, ela, quer queira, quer não, ela nasceu com o avanço digital, né? Então tu pega lá Primórdios, Google Analytics, pô, cara. Então antes tu via o acesso, tu nem sabia do acesso, aí de repente começa a ter acesso por hora, por dia, por ação. Por página. Por página, tu começa a criar né? Aí de repente eu acho que o mundo de tecnologia, por ser de tecnologia, ele começou a criar processo, a gente entra em Revenue Ops daqui a pouco, de gestão de dados de uma maneira muito mais orgânica, talvez, do que outras companhias. Porque já tá no... Mais natural. Foi. É natural. Entendeu? O programa aqui é rapidinho, cara. O seu acesso aqui, cara. Vou lá e faço um negócio, tá? Eu acho que isso criou uma cultura em empresas de tecnologia, ao ponto de ter acesso... Tem um termo em tecnologia, quem trabalha em tecnologia sabe muito bem disso, que é a previsibilidade de venda, né? Pô, a previsibilidade de venda é uma coisa incrível, né? E é um termo que quando nós falamos às vezes para o mundo da indústria ou para determinados segmentos, falar previsibilidade, não, peraí. Assim? Isso existe, né? Como que eu vou medir essa previsibilidade? E aí não tem essa camada de tecnologia, não tem nem essa cultura ainda de dados tão evoluídos. Não tem. Melhor do que a previsibilidade é a recorrência. É recorrência. Ela é sexy. É o decote que falta, entendeu? Então, e esse processo, por exemplo, de dados, eu acho que ele trouxe a previsibilidade. E a previsibilidade, então assim, é difícil eu descobrir o que acontece daqui a 30 dias. A probabilidade de eu descobrir algo daqui a 30 dias é muito pequena. Mas a probabilidade de eu descobrir algo daqui a 30 minutos é muito grande. Pode ser que eu não descubra, mas aumenta a probabilidade de causa e efeito. E aí eu acho que a gente foi entrando no mundo de performance, onde a previsibilidade começou a ser diluída por dia, por hora, ou por 30, ou por 15, ou por semana, ou por dia, que tu tinha meta por dia, que tu falou agora na Tecnisa, que foi legal. E aí eu acho que entra nessa metrificação de performance. Por isso que eu acho que as empresas de tecnologia, elas criaram uma cultura tão orgânica disso, porque a gestão diária de uma empresa de tecnologia era isso. E hoje se torna comum, por exemplo, tipo, a questão da gestão diária. O Marcelo falou, isso foi em 2011, Tecnisa, que eram 2 apartamentos, mais ou menos. Então, assim, cara, imagina, não vou dizer quantos anos faz, né, mas... Vai ele entrar nessa...
Mas tá bom. Então, acho que nasce dali. E eu acho que nesse momento a gente vive uma fase das empresas começarem a entender a importância de criar processos de venda. E eu acho que, infelizmente ainda, o termo máquina de venda ele é linkado à empresa de tecnologia. O que é uma baboseira, né? Porque máquina, processo, ele cabe em tudo, né? Eu sempre brinco com aquele filme do CEO do McDonald's, quando ele tá desenhando no chão com giz, aquilo é uma máquina. Da gestão, exato. Aquilo é máquina, entendeu? Então, a máquina de vendas, na minha opinião, ela, nesse momento, ela tá começando a decantar para o lado, para novas empresas, para novas indústrias, entendeu? E eles estão começando a sentir esse desafio e tentar chegar numa previsibilidade futura, por exemplo, de venda. É que está muito ligado à produtividade e eficiência que aquela empresa vai ter, independentemente do meio. Esse eu acho que é um ponto importante, né? Eu até coloquei aqui para eu lembrar, eu desenhei há algum tempo, a curva de maturidade do marketing, né? Você tem 5 grandes passos, na minha visão. Legal. Você tem o marketing tradicional que você citou. É o institucional, tem que ser bem feito, dependendo da empresa, você precisa ter uma gestão de PR no mercado, se posicionar, se relacionar com alguns stakeholders. Tem stakeholders, né, para quem não conhece, são públicos estratégicos que aquela marca precisa, às vezes ONGs, investidores, entre outros, mas aquele papel tem um significado. O grande problema é que o meio hoje não é só mais o rádio, o jornal e a televisão. Hoje o meio mudou totalmente. A gente está cada vez mais efêmero. A gente sai de uma cultura tradicional, que a gente está falando aqui, para uma cultura da dopamina. A gente está toda hora... Compensa rápido. Não, é mensagem rápida, é vídeo rápido, TikTok, é dopamina. Você está nessa cultura da dopamina. Então, só que são meios diferentes que te influenciam. E pessoas te influenciando que até então você não tinha. Você tinha um boca a boca. Comprei, sei lá, esse relógio aqui. Que legal, onde você comprou? Comprei e tal, acabou. Agora isso aqui é em escala. E numa velocidade muito mais absurda. rápido. E esse ciclo tecnológico que está acontecendo, e muito se fala de tecnologia, mas as pessoas olhavam tecnologia pela tecnologia. Então, eu estou falando aqui, por exemplo, de cloud computing, eu estou falando de processos, eu estou falando de inteligência artificial de formas isoladas. Agora, a gente está com a convergência dessas questões. E isso vai avançar cada vez mais. A gente estava falando que a inteligência artificial fica cada vez mais rápida e mais inteligente em ciclos de 6 meses, e dentro desses ciclos de 6 meses, ela fica mais inteligente, pegando um período de 10 anos em 6 meses. Imagina a velocidade disso aplicada aos negócios, na automatização de contatos e na automatização dessa máquina de vendas, olhando a questão da performance. O grande ponto do institucional, que é importante falar, que a gente está falando de caos, é na diminuição do custo de aquisição desse cliente por desejar mais aquele produto ao invés do seu concorrente. Só que se você não tiver a máquina de performance para poder vender, a máquina de vendas para poder influenciar, os meios automatizados para isso fazer, não vai funcionar. Então, se você não olhar os 5 grandes passos que o marketing precisa fazer, sair do tradicional e ir para o cognitivo, que é sobre inteligência artificial e os seus subsets atrelados à generativa, entre outras questões, você não vai estar no novo mundo que hoje está. Antigamente fazia muito sentido eu falar compre batom, né? As grandes marcas, as grandes propagandas, as grandes frases, né? Os grandes jargões da publicidade, né? Bombril, 1001 utilidades, só na TV. Porque onde estava o público? Na TV. Agora, quando você pega uma mensagem ou alguma notícia hoje e vai assistir num jornal nacional que seja, aquilo já é antigo. Você já foi bombardeado, talvez por um amigo, por um influencer, por uma notícia que você viu no seu Instagram, no seu LinkedIn, em qualquer outro meio. Essa influência, que eu chamo de, na verdade, de teia que tem que ser construída, ela está atrelada a uma máquina de vendas, atrelada a meios e atrelado à tecnologia. Com certeza. Que é meio e não é fim, né? E esse contexto todo, ele exige mais do que nunca nas empresas a integração dessas frentes, né? Como inteligência de mercado, né? de trazer esses dados para nutrir essas estratégias, né? Desses canais de vendas com a frente de marketing, né? Porque o marketing, ele precisa muito estar vivendo esse CRM da empresa, essa inteligência de mercado, ele está conectado no cliente, né? Tá ouvindo o cliente, o quão importante o marketing compreender as dores do cliente no saque, né, no CX. Eu falo que tudo isso é comunicar, né? É comunicação. E principalmente nos meios que hoje nós entendemos que essa comunicação ela está muito disputada. O lead, ele está
muito disputado na internet, bem mais do que antes, né? E hoje o lead ele quer ser mais objetivo na comunicação, né? Cada vez eu quero vídeos mais curtos, eu tô a com dopamina. a dopamina, A dopamina que o Marcelo falou agora. eu quero rodar ali a timeline e essa concorrência visual que tá ali, ela tá cada vez mais como que eu atraio a atenção desse lead em poucos segundos. E a forma mudou, né? Se vocês pararem pra pensar, lá em 2006, fundador da HubSpot, quando eu queria o termo inbound marketing lá, ele começa a ser popularizado em 2010. Na minha visão, o inbound marketing deu muito certo. Muito certo. Tanto é que grandes empresas foram criadas, o marketing mudou por causa disso, né? Claro. Exato. O conteúdo mudou por causa disso, né? E só que eu acho que isso trouxe um passivo muito grande, cara. Na minha visão, a gente foi bombardeado por conteúdo, bombardeado por e-mail. Nós não acreditamos mais em e-mail. Nós não acreditamos mais que quando alguém me manda um e-mail de uma pessoa que eu não conheço, eu literalmente acho que aquilo lá foi enviado para 7 mil pessoas com o mesmo texto e o cara nem tá nem aí pra mim, entendeu? Então isso pra mim trouxe passivo de conteúdo, então começou a ficar um pouco mais... Só que, e aí eu acho que a gente tá passando por um período de atração de lead que tu tem que sair desse meio tradicional. Porque virou tradicional, o inbound marketing virou tradicional, quer queira, quer não, ele virou. E aí pra mim vem eu sempre falo, né? Pra mim a dor do mundo é das empresas é sempre lead generation, né? Entendeu? Cara, se tu consegue, do topo até o MQL, a parte da venda é um efeito que acontece de maneira muito simples. Só basta ter uns bons treinamentos. Cara, ela vai acontecer, entendeu? E eu acho que a gente tá vivendo uma fase que, na minha opinião, a IA, ela vai ter um impacto muito importante nessa mudança. Total. Ela vai ter um impacto muito importante. Ela já tá impactando, que a gente falava assim, há 2 anos atrás, tu precisava de seres humanos para fazer um monte de texto, né? Hoje uma IA faz pra ti 15 textos, talvez em 1 minuto, com base no SEO que tu precisa, com o lead, com o perfil, com o ICP. Então, só que eu acho que agora a gente tá vivendo num momento onde a diferenciação para atração do lead, ela passa por um processo de descoberta, de sair do que se tornou padrão, do que era diferente antes como inbound, e hoje virou tradicional, e aí essa descoberta nova, eu acho que... É o que o pessoal tá falando agora da economia da atenção, né? economia da atenção. Total. Já se vinha falando, mas cada vez mais isso não tem como fugir, porque tá um clique de uma compra ou de uma não compra, né? Se não conseguir naqueles 3 segundos ter a atenção, já foi. Mas como é que você captura a atenção? É difícil. Se você não for sexy e não construir marca Isso, pro outro lado, isso, você não isso. vai Tu não chamar consegue. atenção. Eu só vou pegar uma questão que eu acho que é importante de tudo isso. Você sabe quais são as marcas mais seguidas hoje, por exemplo, no Instagram? Bora lá, vamos lá. Das 10 grandes... Eu colocaria a Apple. Vamos falar assim, dos 10 grandes perfis que são mais seguidos, Ah, não, é em perfil. só tem 2 marcas. Deve ter pessoas, influências aí. Só Né? tem influências. O primeiro é o Cristiano Ronaldo. É. Mas tem 2 marcas. Uma é a NetGill e a outra é a Nike. NetGill? Essa eu não sabia. Por quê? Conteúdo. Conteúdo. Formas de mostrar o mundo com outras perspectivas, de uma forma inteligente, entre outras questões. E a Nike mostra o quê? Mostra tênis no feed dela? Não, mostra superação. Eu ia falar estilo de vida, mas superação. Bem forte. Superação, cara. Superação de É o todos os perfis. Just do it. O Just Do It na veia, assim, de putz, não consigo correr os 5K, não consigo correr os 10K, tô me superando. A publicidade está muito em cima disso, os conteúdos estão em cima disso. Então, não adianta só ter a questão da performance e mostrar teu conteúdo certo pro público certo, se não for atraente para aquele público. E aí o que Se você não estava chamar falando, atenção. se você não entender as necessidades, os desejos, a demanda, que é a base de qualquer bom trabalho de marketing, que é entender o cliente, seja onde ele estiver, você não vai fazer um bom marketing e você não vai ter uma boa performance. Agora, a tecnologia está aí para nos ajudar. E um ponto que eu falo a respeito de marca é que agora, mais do que nunca, diante de todo esse cenário, é que assim, a marca, o cliente precisa se identificar com ela, né? A marca, um exemplo como nós estamos falando aqui da Nike, né? Então, cada vez mais, assim, eu não consigo ter uma comunicação generalista com o meu mercado. Eu tenho que cada vez mais personificar essa minha comunicação, né? Nós debatemos que em alguns segmentos, e isso ainda é algo assim que é bem polêmico, que a marca ela precisa ter um rosto, ela precisa ter alguém que fale com essa comunidade. É uma discussão que a gente pega assim, em que momento será que precisa? Em que segmento será que precisa? Ou assim, o momento em que vivemos, as pessoas buscam uma comunicação mais exclusiva. O Ricardo acho que trouxe um ponto agora muito importante do e-mail marketing, que cada vez nós
nós buscamos uma conversão menor no e-mail marketing, né? Essa conversão ela vem caindo nos últimos anos. Eu converto muito pouco em cima de e-mail marketing. Já cai para mim numa caixa de spam, eu já segmento esses e-mails. Hoje eu não sou atraído pelo e-mail marketing. E ao mesmo tempo tem muitos produtos competindo no mercado para o mesmo perfil de cliente, o mesmo segmento de cliente. E essa comunicação da marca, e agora é um ponto para ouvir aqui também de vocês, é um elemento que tem desafiado as empresas tradicionais, que até nessa forma da comunicação foram muito retraídas, assim, low profile, a empresa nunca foi muito de se expor ao mercado. E eu vejo que esse cenário agora, principalmente dessa nova era digital, tem mexido muito com isso. A publicidade está chata. A publicidade sempre encantava, sempre entendia o cliente, sempre trazia uma mensagem muito maior, muito melhor. São poucas marcas, como por exemplo a Nike, a Apple, né, que você citou, que conseguem ser sexys e interessantes. A gente está na era da relevância. Se você não for relevante, acabou. Porque, de novo, cultura da dopamina, passou. Isso aqui não me interessa. Até nos relacionamentos, como é que você faz hoje? Você desliza o app. Pra direita, pra esquerda. Então, como é que Gostei, não gostei. Você tem que ser relevante. Você está nessa era da relevância. Então, isso é muito importante para construir marca. Agora, se você, né, a gente está falando da venda, e claro que em venda é super importante, e venda que paga a conta. Normalmente eu falo para os meus times o seguinte: venda cura tudo. Sem venda não cura. Sim. Venda cura tudo. Não vendeu, as dores ficam latentes. Exato. Agora, o grande ponto é o seguinte: quem pensar só na próxima venda vai perder para a empresa que pensa na experiência do cliente. Quem pensa na recompra também, eu digo que é um Exato. ponto. Quem vendeu uma vez, ele errou. É para isso. Cliente- É a velha máxima da mensagem do pão, né? É atender sempre para... Como é que é a frase? É atender sempre para sempre atender você. Alguma coisa nesse sentido. O Dib teve aqui, ele falou que ele só considera cliente quando tem a segunda compra. É lógico, é lógico. A primeira compra é fácil. A primeira venda, ela é fácil. A recorrência, fazer com que você volte para comprar o meu produto de novo, e principalmente para você falar para o Ricardo, pode comprar porque eu comprei e é bom, o atendimento foi bom, ou eu tive problema e a marca me resolveu rápido o problema, por isso que eu continuo comprando. Esse é o principal ponto. Isso é muito bonito ser falado num podcast, mas é muito difícil de fazer. E aí que entra o segundo tema, né? Que a gente queria falar de Revenue Ops. Revenue Ops. Como é que... Ricardo, fala pra gente como é que é Revenue Ops primeiro, né? E como é que isso ajuda, isso que o Marcelo trouxe pra gente agora. Eu vou pegar o gancho do Marcelo, que ele falou em experiência do cliente, por exemplo. Revenue, ele tem como característica, a gente precisa destrinchar toda a logística do cliente dentro da empresa. Então, desde o nascimento do lead, ou até antes, né? Qual a percepção de marca que ele está tendo quando ele se torna lead, até a parte final, que a gente fala, né? Que imaginem dois grandes funis, né? Onde a parte da esquerda é a parte da venda, do nascimento da história desse cliente, e a parte da direita seria a parte do pós-venda, né? No momento que ele se torna mais ou menos o cliente, tá bom? O Revenue Ops nada mais é pra gente ter uma estrutura que compense criar uma experiência verdadeira e única para esse cliente. Normalmente, para tu medir o resultado e as métricas, vamos falar das métricas padrões, como a gente fala, tens o lead, tens o MQL, tens o SQL, tens uma oportunidade, tens uma venda. Tu pode ter um onboarding, aí começa todos os processos. Aí tem NPS, tem CSAT, tu vai tendo, né, tens a recompra, tens o churn, né? Tu vai tendo mais ou menos dentro dessa jornada do cliente, para tu medir isso aqui, tu precisa colocar softwares para que roda, porque tem um processo que roda. É aquela máxima de pessoas, tecnologia e processo, né? Esses processos, eles precisam rodar em cima de softwares, esses softwares precisam ser integrados para a gente ter uma jornada de experiência única. Então eu preciso saber que o Marcelo, que entrou como lead no dia 2 de outubro, ele é o mesmo Marcelo que ele fez a reclamação no dia 4 de janeiro, porque ele não recebeu o produto na segunda compra que ele iria fazer. Em outro canal. Em outro canal. No outro canal. Tem isso. E no dia 8 de fevereiro, ele foi lá no Twitter, porque ele recebeu o produto errado. E reclamou. E reclamou de novo. Quando a gente concentra esses dados, unifica toda essa jornada e cria um ambiente para que a gente tome decisão agora, não descobrir daqui a 30 dias, isso pra mim é um bom processo de obra. Isso pra mim é quando tu realmente consegue tomar decisões diárias com base no erro de hoje, de agora. Eu acabei de descobrir hoje, agora em março, nesse momento que o Marcelo foi no Twitter. Eu acabei de descobrir agora que o Marcelo é o mesmo que, entendeu? Então, quando a gente começa a criar esse processo, não só da experiência do cliente, mas saber também, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico de um Ops, sobre previsibilidade. A gente ter softwares unificados que me falem, tá bom? No dia 20 de um mês, o quanto eu preciso de lead até amanhã para eu conseguir fechar minha meta e o que eu preciso fazer hoje para conseguir aquilo, aí eu tenho um bom processo de Ops. Então a gente
gente usa o software tudo integrado para gerar dados, para tomar as decisões, para ajudar o processo do funil e também a experiência do cliente. E isso é um desafio. Agora, muitas empresas estão muito longe. Muito longe longe. disso. Muito longe. Eu fiquei aqui enquanto ele tava falando. É cultura. Pegar dados lá de Não, cultura. É cultura. Não é difícil fazer, é porque é novo. E o novo... Já foi mais, né? Difícil. Hoje Já hoje foi. Hoje Não, tem ferramentas que fazem isso de uma maneira next. Só que tudo que é novo gera medo, tudo que é novo tu acha que é difícil fazer, né? Mas tem um efeito de cultura aí, né, Marcelo? Tem uma transformação gigantesca que as empresas mais tradicionais e que não são nativas digitais que precisam passar. Que a gente olha para todo esse processo muito para a questão de science, para quem precisa realmente ou trabalha já com tecnologia. Agora, uma empresa que é mais tradicional, você tem que passar pela cultura de, poxa, como eu faço isso? Reaprender, criar processos que retroalimentam e tenham um aprendizado contínuo nesse sentido. E a tecnologia depois vai ajudar a saber se eu sou o Marcelo, né, como o Ricardo falou, que eu tenho o mesmo ID único, né? Porque eu posso entrar com o e-mail X, depois eu uso outro e-mail Y, depois eu coloco só o meu sobrenome. Então ele precisa entender quem sou eu dentro desse processo. E aquele Marcelo é o único Marcelo mesmo. Tem uma questão da cultura, mas tem uma questão também de uma estratégia que tem que ser feita para mudar. E as empresas não estão acostumadas, às vezes, nem fazer estratégia com uma visão muito clara de performance e objetivo de negócio e nem querer mudar. Então, isso esbarra muito. Fala, não, calma aí, a gente já está aqui com uma certa previsibilidade do ano, mas, primeiro, essa previsibilidade não está funcionando, eu não tenho um processo, eu não tenho as pessoas certas no momento certo e eu não tenho os recursos nem de investimento de tecnologia para fazer isso. E aí você volta na cultura e fala, então, eu não vou querer fazer. E um ponto que eu vejo sobre isso, Marcelo, que assim, primeiro, o empresário ele tem que reconhecer, ressignificar a importância disso na estratégia do meu negócio. Então, assim, nós conversamos às vezes com muitas empresas e eu sempre repito algumas perguntas. Eu, por exemplo, falo, como é que está a maturidade do teu CRM? O quanto você conhece o teu cliente? E é surpreendente, né, Ramada, o quanto isso ainda está num processo de maturação. Algumas empresas, hoje, nos dias de hoje, elas respondem, olha, nós estamos implantando o CRM. Então, quando nós falamos até dos níveis de maturidade do marketing, da área de inteligência comercial, que eu digo que essa junção toda, né, de inteligência de mercado, marketing de performance, o conceito, toda a metodologia da máquina de vendas distribuída em todos os canais de venda na empresa, nós estamos falando de uma inteligência de negócio, né? Eu estou aprendendo, capturando dados, isso faz parte da minha cultura e isso vai nutrir o meu futuro. As estratégias que vão até potencializar, determinar o sucesso que eu tenho como ambição, né? Eu como dono de negócio. E quando nós nos deparamos ainda com essa questão do CRM, significa que essa empresa está ainda lá no básico. Ela tem um dever de casa ainda do básico de falar assim, eu preciso conhecer o meu cliente, eu preciso tomar posse dessas informações que são core do meu negócio. Isso nesse ano principal, né, que a gente está em 2024, que o Google corta aí toda a parte de cookies, né, dos browsers. Se você não tiver o dado de first party data, que são os dados do teu cliente, atrelado a um CRM para poder fazer revenue ops e olhar para performance, você está morto. Você está totalmente morto. É verdade. É verdade. O mercado, você não vai ter mais o cookie do browser para você fazer a melhor performance, para entender quais são os filtros, quais são os comportamentos, como é que você segmenta esse cliente, se são mulheres, que região, para onde qual que é o produto. Você não tem mais isso. O Google está cortando essa questão. Então, esses dados já deveriam estar na tua base de dados, né, alimentados, sabendo quem são essas pessoas, limpando essa base de dados também, porque ela fica suja muitas vezes, criando um ID único para você ativar. Então, não adianta só ter dados. Você tem que transformar esse dado em conhecimento e depois ativar esses dados, que é toda a parte da vendas e do trabalho de marketing para chegar nesse cliente da melhor forma possível. Aí sim você vai entregar o melhor produto e serviço no canal certo, se tornando relevante para aquele cliente no momento que ele precisa. E isso precisa de investimento. E precisa, claro, de uma cultura. Eu tenho um artigo meu, depois vocês buscam aí, que fala o seguinte: marketing é de Vênus e vendas é de Urano. Que justamente são mundos totalmente diferentes, tradicionais, e a gente vê muito isso na CRM, né? Coloquei lá no pipe um monte de vendas. A gente estava falando antes até, numa conversa aqui nos bastidores. Não é? Aí começa a briga. O gato e o rato. E número melancia, né? Que é verde por fora, vermelho por dentro. Isso é o que mais acontece, porque também não tem a cultura de gestão
de uma governança sistêmica para fazer com que isso Faz aconteça. o número chegar lá. Exato. Não, e existe essa briga, né, do marketing pré-venda com venda, né? Eu brinco, né, que é o rato, o gato, o cachorro, né? Então aí fica mais ou menos... Tem o dado, ele traz um passivo psicológico para uma empresa e para os diretores e para os executivos. Ele expõe fraquezas, né? Sim. Sim, sim. com Eles põem certeza. fraqueza. Assim, Mas né? se você não Levanta tiver o uma, tapete, né? mas se não tiver uma cultura de aprender, Não, eu Exato. concordo 100%. Só que no momento que eles põem fraqueza, tu tens um processo O psicológico... momento zero é o ideologia. É, porque o ser humano não é criado, nós não somos criados e treinados. Estamos ficando velho, a gente vai sabendo a importância Ele vai negar, da tipo. sabedoria do erro. ele pô. me chamou de velho 2 vezes. Cara, esse podcast. Ah, Primeiro vem a negação, né? primeiro vem a Fala, "Não, negação. Esse número tá errado. Tá errado. Não, mas esse número é assim por causa... Não, é. veja bem, tu tem que ponderar. Mas você sabe por quê? Porque a gente ainda tem um modelo de gestão, comando e controle. De colocar o Presente. dedo, o problema é você. É. O problema não é você, o problema é o problema. É do negócio. E aqui a gente tem que criar essa cultura para resolver o problema. Eu Exato. tô aqui trabalhando junto com vocês pra gente... Ah, legal, marketing aqui, eu sou marketing. Não gerei o lead suficiente para você vender. Quais são os problemas? O que tá acontecendo? E aí eu vou atuar em cima disso. E aí volta pra cultura. Não, você que Entendeu? não tá convertendo, você que não tá Exato, fazendo. exato. É, que é a cultura do aponta-dedo, né? E não- aí fica... Exato. E o problema continua lá, né? Aí ninguém resolve o problema. Exato. O Fica rato elefante na continua lá, sala. ó, É, tá todo bonzinho. mundo... Fica entendeu? o bode na sala e ninguém resolve. entendeu? Mas assim, mas na minha opinião, o modelo de revenue, o Ops, ou de Ops, seja em venda, seja em pós-venda, ou seja na jornada inteira, ele ajuda a baratear muito o custo de uma operação. Porque tu consegue ter uma visão da qual tu consiga, de uma forma muito rápida, achar gargalo. Eu sempre falo o seguinte, né? Eu fui numa palestra, eu lembro, acho que foi em 2014, em Hanover, um evento de... Foi 2014, não lembro. Eu era bem novo na época, tá? Ai, meu Deus, lá vai ele agora querendo competir Você é mais novo agora. Não, e aí foi a primeira vez que eu... Foi uma palestra mais ou menos que ele falava sobre máquina de venda. O tema não era máquina de venda, mas era mais ou menos sobre esse processo de venda, não sei o quê. E foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar o seguinte, que se a tua primeira ação para dobrar de venda for aumentar vendedor, tu é um mau gestor. E só que culturalmente... Tá certo nele. Daí eu falei, cara, e o Ops talvez, tu tem uma cultura de Ops, por exemplo, na parte de sales e venda, eu acho que ele ajuda tu a achar gargalo muito fácil. Eu sempre falo o seguinte, cara, se tu tens um processo onde tu tem 6% de MQL para SQL, como tu falou, e só naquela linha, se eu descobrir muito rápido esse problema e dobrar de 6 para 12, a probabilidade de eu dobrar de venda com a mesma operação é a mesma. Não, é verdade. É a mesma, cara. Sim. Porque tu pega da parte de cima, tu vai distribuindo pra baixo e é o efeito dominó. É isso que acontece. E aí eu comecei a entender, pô, faz sentido. Eu lembro, né, dessa palestra, eu falei assim, cara, na verdade, a venda é a última etapa. Tu vai engargalando cada um, quando eu engargalo, vendo, eu vou pra Até a hora que lá virar Aí eu começo de gargalo. novo. E eu acho que a visão de Ops, ela ajuda muito isso. Tanto na venda quanto no pós-venda. Eu acho que isso ajuda a baratear custo, diminuir CAC. E um ponto nessa questão é assim, em muitas conversas com empresários e assim, alguns clientes que nós passamos, nós perguntamos muito sobre esse processo de vendas e sobre uma visão assim das perdas Sim. durante esse processo, das quebras, de por que não vendemos? E essa é uma pergunta importante. Principalmente falando, juntando com isso que nós estamos debatendo agora, porque assim, eu preciso ter essa informação das objeções, das negativações. Tipo, esse meu cliente, ele não comprou de mim em qual momento desse atendimento, né? Então, assim, é uma questão relacionada a produto, é uma questão relacionada à abordagem, é uma questão relacionada ao relacionamento e muitas empresas ainda estão buscando reter essas informações. Nós estamos falando aqui de empresas que existem diversos modelos de vendas e uma delas, às vezes no field sales, por representação, essa parte do relacionamento a empresa ainda não enxerga e que para os dias de hoje isso oculta, né? é um grande impacto, porque a devolutiva que vem, ela não é a do cliente, ela é interpretada por um vendedor, por um representante, né? E é algo que é muito importante para qualificar o processo, né? De saber quais são as objeções, por que ele não fechou conosco, né? Com quem ele fechou, o que foi o motivo, foi atendimento, né? Olhando toda a jornada do cliente, eu preciso olhar para o processo, gargalo, em qual etapa eu demorei, ele fechou porque demorou para vir o orçamento. Então, ainda existe uma ausência dessas informações e é muito importante na hora que nós vamos implantar uma metodologia nova de vendas, que na hora que nós vamos fazer essa revisão dos processos, essas perguntas, elas são
feitas. O grande ponto é que tem muita desculpa e pouca verdade. Muito feeling, né, Marcelo? Também tem muito feeling. Ah, não deve ter fechado por conta disso. De novo, vai voltar para a base. Eu acho que tem vários insights aqui importantes, né? Esse arroz com feijão bem feito, ter o CRM estruturado, né? De ter o time de marketing com vendas, para você não engargalar, né, a geração de lead. Tudo isso tem que ser estruturado no modelo de gestão, para que aí sim você comece a ter insights e hipóteses do que você pode fazer e como é que você vai atuar dentro desse funil. Então você começa a entender, não fechou por causa do tempo de venda que demorou, ou porque não teve a informação A ou B ou C, ou porque o concorrente teve um preço mais atrativo. Às vezes o produto tem um problema que talvez a gente possa melhorar. Tudo isso é insight para você voltar para a prancheta e melhorar a atuação, né? Então, essa máquina toda, né, essa parte de performance toda e a parte de gestão principal, ela precisa ser estruturada. E eu estou falando isso, mas parece que eu estou tendo um déjà vu assim, de anos, né? Eu vejo isso há anos nas empresas, há anos. Assim. São poucas empresas que eu trabalhei que tem isso já mais estruturado e que consegue sair do A para o B de uma forma muito mais fácil e rápida. Passei por N indústrias, tanto de bens de consumo, B2C, B2B, e são poucas empresas que hoje têm estruturado e que agora vão começar cada vez mais sofrer devido a todas as mudanças de regulamentação, né, da questão do cookie, de não ter uma base de first party data, como a gente já falou, de querer vender mais rápido, de ter que crescer, né, por N outros entrantes também, por concorrentes que já são conhecidos e concorrentes que não são conhecidos no mercado. Então a gente entra no mercado totalmente diferente e com a tecnologia cada vez mais avançando e o comportamento do consumidor querendo, poxa, eu quero ser rápido, eu preciso ser rápido porque eu também tenho que bater minhas vendas se você estiver no mercado B2B, ou se você estiver no mercado B2C, eu quero comprar mais rápido. Que a influência do TikToker aqui tá falando que seu concorrente é melhor. Né? Não, e é um ponto assim que, na questão até de eu despertar o interesse do lead, eu tenho que estar muito próximo na atração do lead, do óbvio das suas necessidades. Tem um outro lado do lead que é aquele que, assim, ele não sabe que precisa disso. E hoje existe uma força muito grande trazendo essa educação pro lead. Você tem essa dor e você precisa disso. Né? E às vezes até uma questão de guerrilha. Sim. Você que está usando isso, você precisa, na verdade, né, dessa outra solução. Então, assim, e isso está gerando nesse lead, assim, cada vez um patamar maior de exigência em cima dessa entrega. Né? Você até comentou sobre o mercado chinês. O mercado chinês, assim, o estrangeiro, ele tem causado, o Hamada tem acompanhado comigo em alguns clientes, um dinamismo muito alto. Vamos falar um pouco do segmento da moda, do têxtil, um dinamismo muito alto da indústria. Nós estamos falando aqui de coleções... De outra velocidade. De 4 coleções por estação, né? Por cada estação, 4 coleções ao ano, e encontra um mercado que vem validando coleções em 45 dias. Puxado. O fast fashion, né? A Zara tinha aplicado isso e o chinês veio uma outra velocidade ainda acima dessa, né? Então, essa velocidade é agora, né? Não dá para ficar esperando muito, não. E uma vantagem tributária, né, Ramada? Que ainda a gente discute muito isso. Sim. O chinês vem fazendo tudo isso e ainda Pagando tendo uma menos vantagem tributária. Bom, mas para a gente se encaminhar para o final, porque a gente já está estourando o nosso tempo aqui, eu acho que você tocou num ponto, Marcelo, e também dá um gancho para o Ricardo falar, eu acho que a gente precisa evoluir como Brasil culturalmente, né? Falar de marketing, revenue ops, eu acho que a gente está longe de uma massificação de revenue ops, mas deixa aqui algum hackzinho para as empresas, tipo, dar o próximo passo, levar o marketing na tua escala de maturidade, sair do institucional. Qual que é um hackzinho para ir para o próximo nível? Eu falo para os meus times sempre uma frase, é menos conversinha, mais conversão. A famosa frase. Essa eu conheço há anos. E essa frase, ela é muito sobre fazer. Certo. Né? Ser doer, né? Tirar do papel algumas questões. Às vezes, e eu vejo isso nas empresas, às vezes eles até sabem o que tem que ser feito, mas não fazem. Não coloca em prática. Tem um ponto que aí eu acho que é o base. Primeiro, entender o do cliente, quem é esse cliente. E aí, para isso, você vai precisar de todos os dados, de uma base de CRM estruturada. Mas, do outro lado da moeda, qual a sua estratégia? Como é que essa estratégia está muito bem desenhada e cascateada em métricas de governança? Seja, às vezes, venda diária ou metas trimestrais atrelados e trabalhando junto com venda. Não pode ser, você não vendeu e eu não te dei um bom lead, por isso que você não vendeu. Senão a gente vai ficar nessa briga aqui para sempre. E o que tira essa briga é ter consenso nas métricas e no modelo de gestão, uma base de dados mínima que é o CRM. Porque a gente está falando do marketing aqui automatizado. Então, você tem o tradicional, você tem o automatizado, você tem o integrado
integrado, que é integrar todos os meios, você tem um de experiência, que é um próximo nível, e você tem um cognitivo. As marcas que essas marcas estão brigando, principalmente os chineses, já estão no cognitivo, no preditivo, usando inteligência artificial. Eles já passaram por todas essas fases. Eles já trabalham com a parte de growth. Então isso, a gente assim, tá so far away, né? Tá muito longe dessa questão. Então dá para ser automatizado e fazer um trabalho muito bem feito, olhando não só a venda, mas principalmente a recorrência do churn que a gente estava falando. Tem muita possibilidade no churn de você trabalhar e conseguir maximizar ganhos, e a retenção da segunda compra é um ponto importante. Então, tentando dar aqui uma receita de bolo, porque não existe, claro que depende de cada empresa, maturidade digital, tecnologia, mas tem uma estratégia cascateada, uma gestão integrada com a força de vendas e minimamente uma base de dados muito limpa, clara, para poder trabalhar performance em cima desses dados. CRM na veia aí. CRM na veia. Eu acredito fielmente que um conselho que eu posso dar é talvez a gente parar de enxergar o processo de venda como um todo, atrelado a pessoas, e entender que existe uma matemática por trás disso. Existe uma matemática muito simples, é uma matemática de primeiro ano. E se a gente simplesmente conseguir enxergar a matemática atual com a matemática que a gente precisa, e só criar ações para que o número chegue lá, eu acho que isso é uma construção de uma máquina de venda. É simples, não é nada do outro mundo, não é nada... E talvez esse seja o primeiro passo para a construção de um processo de Revenue Ops. Eu acho que sim, eu acho que um processo de Ops ele nasce com uma consequência para eu querer gerir e melhorar o processo de uma máquina, mas ele é um efeito e não uma causa, mas a causa talvez é enxergar um processo de venda muito mais como um processo numérico que eu preciso preencher e criar e resolver alguns probleminhas nesse meio para que eu tenha previsibilidade e consiga atingir minha meta global ali que todo mundo está sonhando dentro da companhia. Então acho que é uma visão diferente, né? Então a gente sai daquela cultura do vendedor, do cara que vem cá, vamos conversar, força, e sabe, agressivo. A gente entra num processo matemático, acho que é uma visão diferente, acho que é a visão que dá resultado. Show. Eu queria chamar os meninos ali, quer dizer, pegar, já que agora a gente falou que eles são da Venture Here, né? Trazer aqui pra gente as camisetas, é isso? Ah, sim, agora sim, meu Deus. Usar a farda aí. Boa. Isso aí, meu. Vamos vestir a camisa. Agora, oficialmente. Isso aí, ó. Marcelo, cada um, ó. Modelinho aí. Depois, se não servir, aí tem mais números. Não fala assim, não precisa colocar, vamos passar vergonha. Talvez essa tá muito grande. Aí não. Me deram uma P. Legal. A minha é PP. Legal. E chegamos aí ao término aí de mais um episódio. Você aí que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, comente, compartilhe, curta, clique no sininho para receber as notificações. Os 3C, curta, comente, compartilhe. Isso aí. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Sejam bem-vindos ao time dos Heroes. E é isso aí. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu, um abraço. Tchau.